Olá, você que está nos assistindo no conforto do seu lar, que nessa oportunidade você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. E eu trago essa mensagem para o teu coração, uma mensagem polêmica, porém a minha argumentação e a minha reflexão é para trazer de uma vez por todas orientação sobre esse assunto, o assunto das mulheres, né? Muitos homens gostam de oprimir as mulheres, mas a igreja tem para com as mulheres o maior respeito. E esse assunto, as mulheres podem falar nas igrejas ou as mulheres não podem falar nas igrejas? E quais as circunstâncias que envolvem essas restrições que constam do livro da carta de 1 Timóteo e do livro de Coríntios, e com base nos textos que nos são fornecidos pelo apóstolo Paulo, nós vamos trazer uma palavra que vai tirar toda dúvida do seu coração, e toda polêmica vai cair por terra com essa palavra, ok? Em 1 Coríntios 14, 34, o apóstolo Paulo diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Em 1 Coríntios 14, 34. Amados, a ordem do apóstolo Paulo para que as mulheres ficassem caladas nas igrejas não é de cunho machista, pois ela não tem por base a premissa de que os homens são superiores às mulheres. É comum ouvir no meio cristão algumas perguntas como: as mulheres podem ou não falar nas igrejas? Responda aí, né? Sim ou não, dentro do seu coração, né? O que você acha? Há quem se dê por satisfeito com o sim ou com o não, dependendo do seu interesse, do interesse da pessoa em particular. Há pessoas que têm algumas tendências distorcidas na alma e que opinariam em sentido contrário a uma mente sã, uma alma curada e um entendimento bíblico correto do texto, ou das circunstâncias em que se deram essas opiniões do apóstolo Paulo. Mas se a resposta não agradar, algumas pessoas saem em busca de uma explicação que se amolde ao seu interesse, né, sem se importar com o que a Bíblia propõe a respeito. Por isso se faz necessário evidenciar o seguinte alerta, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, também sob a pena escrita do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Vejam que o apóstolo Paulo está dizendo que pessoas, né, que não suportando a doutrina dos apóstolos, por causa das suas concupiscências, passariam a tomar tendências contra a verdade do Evangelho. Por causa da sua concupiscência, hoje nós vemos que muitos pregam, né, muitos defendem a autoridade do pessoal do LGBT para, inclusive, nomearem pastores, ungirem pastores sobre aqueles que pensam como eles. Como o objetivo desse texto bíblico é esclarecer aos cristãos, de modo que não busquem doutores conforme seus interesses, é importante analisar o motivo pelo qual o apóstolo Paulo deu essa ordem específica às mulheres cristãs, levando-se em conta alguns princípios de interpretação das Escrituras.
Então vejamos princípios bíblicos para a igreja a respeito disso. Então, para compreender essa ordem para as mulheres ficarem caladas, temos de considerar que os apóstolos entraram em acordo em não impor nenhum peso sobre os cristãos convertidos dentre os gentios, com exceção de 4 ressalvas, conforme o texto de Atos 15, 28 e 29. Como a igreja começou entre os judeus, né? Só tinha judeus no início da igreja, começaram a se converter os gentios. Muitos gentios se converteram, e igrejas afastadas de Jerusalém, surgiram igrejas inteiras somente de gentios, salvo alguns judeus presentes. E essa convivência entre gentios e judeus começou a produzir uma discussão a respeito dos costumes judeus e sua implementação ou sua obrigatoriedade de ser exercida também, ou obrigar os gentios a exercer aqueles costumes do Pentateuco, da velha aliança, né? Como, por exemplo, circuncisão, né? Guarda do sábado. Então surgiram várias confusões nas igrejas ao redor de Jerusalém, e as mais afastadas que estavam surgindo. Então os apóstolos resolveram se reunir em Jerusalém e colocar 4 ressalvas para que as igrejas onde havia maioria gentia pudesse disciplinar, para que não houvesse choque de culturas e choque de cultura bíblica, inclusive de ordenanças. Então os apóstolos decidiram em Jerusalém, né, que os judeus, os gentios, eles só estariam sujeitos a obedecer 4 ordens dos apóstolos, para que não houvesse choque de cultura. E as ordens, as ressalvas, as restrições que os apóstolos estabeleceram para as igrejas dos gentios são as seguintes, se encontram em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá, ou que vocês passem bem, né? Que estejam bem e que permaneçam bem na paz do Senhor. Então as 4 restrições que eles estabeleceram para as igrejas dos gentios eram que não comessem carne sacrificada aos ídolos. Segundo, que eles se abstivessem de comer ou beber o sangue dos animais, né? Como chouriço, por exemplo, né? Que eles se abstivessem, em terceiro lugar, da carne sufocada. O que é carne sufocada? É a carne de animais que foram mortos por meio de sufocamento, e não por meio de marretada, né? ou degolamento, como por exemplo frango e galinha. Eu me lembro da minha infância que minha mãe era uma experta em matar frangos sufocando, né? Destroncando o pescoço deles. Após a minha conversão, eu passei a falar com ela, ela nunca mais matou o frango, né? Nem cortando, nem sufocando. E a 4ª ordem é a prostituição. Esclarecendo, né, a respeito desse texto, como a igreja de Deus florescia com judeus e gentios, eles viviam juntos, né? Então era necessário
estabelecer um padrão de modo que os judeus não se escandalizassem pela não prática de certos ritos da lei que haviam cessado por meio de Cristo. E também de maneira a não levar os gentios a viverem licenciosamente, né? Imoralmente, no meio de imoralidades, como se nada devessem observar, que é o caso de se abster da prostituição, porque aquele mundo, aquela época era muito promíscua. Parece que nós estamos voltando a esse tempo, né? Além disso, né, sobre a carne e o sangue, que eu disse aqui, uma bióloga brasileira, presta atenção, uma bióloga brasileira esclareceu que o líquido vermelho que sai de um bife num prato não é sangue. Olha só que interessante, hein? Não é sangue, mas é mioglobina. Porque ela disse, ela esclarece, porque o sangue do animal, a hemoglobina, é extraída quando o animal é esquartejado. Eu, quando era criança, tinha um matadouro ali depois do cemitério da Consolação, matadouro municipal, e eu amava, né, adorava ir ver eles abrirem as tripas dos bois, das vacas, né? E o que a coisa mais chocante, quando eles abriam a barriga da vaca, caía um bezerrinho andando, saía andando, caía o bezerrinho. Eu ficava, como criança, ficava estupefato de ver aquilo, né? Abria e o bezerrinho saía andando. E então é nesse momento que o gado esquartejado perde toda a sua hemoglobina. E ela disse então que aquele líquido vermelho que sai do bife não é sangue, mas mioglobina. Então, graças a Deus, né? Se você pegar um bife mal passado, agora você sabe que não é sangue que você está ingerindo, ou que está passando assim por meio do corte que você está fazendo, né? Eu e a Ana, a gente fica horrorizado quando vai num restaurante e eles dão um bife mal passado, né? Hoje os chefes de restaurante, né, chegaram a um consenso do que é um bife no ponto, né? Um bife no ponto é aquele em que o centro do bife aparece a cor vermelha, mas sem aquele sangue, ou aquela bioglobina, né? Mioglobina, estar se espalhando no prato. Mas quando eles erram o ponto, então fica muito mal passado, aí a mioglobina vem e sai para fora, né? Mas o bife hoje no ponto, ele não tem mioglobina saindo dele, é muito raro, muito pouco, né? Porque já determinaram o ponto de carne, o ponto da carne. Por isso você não precisa se preocupar se você está contrariando o preceito, né, do Velho Testamento, quando você come um bife mal passado, ainda que seja mal passado. Então temos de considerar que todas as coisas são lícitas aos cristãos. Entretanto, né, se torna necessário verificar se essas coisas edificam, né? Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas essas coisas me edificam. Então tem coisas que são lícitas, mas elas não edificam, né? Então nós, como cristãos temperados e respeitosos, temos de observar o princípio da edificação, se aquilo que estamos dizendo ou fazendo se está edificando. Então temos de considerar que todo cristão deve se portar de modo a não causar escândalo a judeus, a gentios e nem à igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10, 32 ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Jesus
se referiu, né, ao escândalo de uma forma muito contundente, dizendo que se alguém causar um escândalo a um desses pequeninos, ou seja, a um dos meus filhos, a um dos servos de Cristo, a um dos membros da igreja cristã, ele disse que seria melhor colocar uma pedra no pescoço e jogar essa pessoa no fundo de um rio. Então o escândalo é algo muito grave que precisa estar sempre no nosso campo de visão, para estarmos procedendo sempre de modo que nós agrademos ao Senhor e aos homens. O bom porte do cristão, ele visa não trazer, entrave à divulgação do Evangelho, de modo que as boas ações, as nossas boas atitudes, sirvam de adorno à doutrina de Cristo, conforme nós temos ensinado aqui nesta igreja, que as nossas atitudes é como uma coroa na nossa vida espiritual. Então as nossas atitudes devem ser atitudes que enobreçam o Evangelho, conforme Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 10, não defraudando, defraudar é enganar, defraudar é prostituir, é alterar aquilo que é verdadeiro, é uma fraude, defraudar é uma fraude, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, mesmo com pessoas que têm sido desleais conosco, nós temos evitado ter qualquer polêmica, ou evitar ou desejar um mal para essa pessoa, porque nós não somos juízes de ninguém, temos de ser leais a todos. Em 2 Coríntios 6,3, o apóstolo Paulo também escreve: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então o escândalo, ele traz obstáculo ao Evangelho, Se o ministério é censurado, ele não obtém frutos. Então não podemos nos esquecer de que todos os cristãos, em função de estar em intimidade com Cristo, são todos iguais, quer sejam homem, quer seja mulher, conforme Gálatas 3, 27 e 28, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então todos são iguais, homens e mulheres, Temos de considerar que, embora os cristãos sejam livres no Senhor, essa liberdade não pode constituir escândalo para os fracos, conforme 1 Coríntios 8, 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Os fracos são aqueles que podem se afastar, inclusive da igreja, por causa de algum escândalo. Quantas pessoas que estão fora das igrejas por escândalos e também por falsos escândalos, que elas se escandalizam sozinhas. Esse é mais grave ainda, essa é responsabilidade exclusiva da pessoa, que a pessoa olha, se sente às vezes restrita, se sente, principalmente pessoas com problema de autoaceitação pessoal, elas sentem dificuldade de conviver em harmonia, em comunidade. Então qualquer coisa ofende a sua sensibilidade, e as pessoas se escandalizam por si mesmas. Então há pessoas que é impossível viver em comunidade devido à elevada susceptibilidade de sua alma ferida, pessoas que precisam de cura, de transformação, de tratamento psicológico, para poderem aprender a viver socialmente. E nós perguntamos, a ordem de Paulo, essa ordem,
de Paulo para a mulher não falar na igreja é machismo, né? Então nós vemos que a sociedade de hoje possui valores, ideologias, filosofias e políticas que não existiam na época dos apóstolos. Portanto, a análise bíblica não pode ser pautada em valores de nosso tempo, como é o caso dos movimentos modernos do humanismo e do feminismo, por exemplo, né? Ou da política correta, né? Então, a verdade bíblica não pode ficar limitada a interpretações desses grupos da sociedade moderna. O homem de hoje, né, em função da grande transformação dos valores morais e do surgimento de ideologias, dessas ideologias recentes, analisa as questões comportamentais que constam na Bíblia, tendo por base a miopia que afeta a sociedade de hoje, com relação aos valores do homem da antiguidade. Nós não podemos julgar as atitudes do homem do século I, ou até de milênios antes do século I, com base nos valores que temos hoje. Há valores que nos chocam. Há valores do homem da antiguidade que nos chocam, mas eles tinham pontos de sustentação moral da época, né? Há quem diga então, o apóstolo Paulo foi machista quando deu essa ordem. Esse é um posicionamento equivocado, né? De alguém por estar imerso na sociedade moderna, possui uma visão distorcida com relação aos valores e costumes históricos, pois o feminismo, né, surgiu de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos recentes na história. Feminismo é uma política social da década de 20 em diante, de 1920 em diante, que foram surgindo esses movimentos que culminaram com o movimento LGBT de hoje, que é um escárnio para o Evangelho. A ordem paulina para que as mulheres ficassem caladas nas igrejas não é de cunho machista, pois ele não teve por base a premissa de que os homens são superiores às mulheres, ou vice-versa, né? Nem se baseia na supervalorização das características físicas e biológicas ou culturais associadas com o sexo masculino em detrimento daquelas do sexo feminino. O leitor da Bíblia, o intérprete bíblico, deve ter o cuidado de considerar as questões históricas, divorciado da visão que é própria do homem moderno, e considerá-la segundo a perspectiva do homem da antiguidade. Então, não é permitido as mulheres falarem, né? Vejamos a ordem do apóstolo Paulo, como ele se expressou. 1 Coríntios 14, versos 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Por esse texto, vemos que o apóstolo Paulo instrui os cristãos de Corinto para que as mulheres deles permanecessem caladas nas igrejas. Essa é uma instrução para a igreja, constituída de judeus e gentios, de homens e mulheres e de senhores e escravos, que havia naquela época, acerca do posicionamento das mulheres na igreja.
Então eu pergunto, qual é o motivo para essa proibição do apóstolo Paulo? As mulheres eram inferiores aos homens? Claro que não. Em Cristo as mulheres são diferentes dos homens? Claro que não. No corpo de Cristo se impõem encargos diferentes às mulheres? Também não. As mulheres têm mais encargos que os homens? Idem. Não. As mulheres têm liberdade menor que as dos homens? De forma alguma, né? Então a pergunta a se fazer é: as mulheres falarem nas reuniões é questão de licitude, de conveniência ou de edificação? Observe que a recomendação de Paulo vem acompanhada de motivação. O motivo que ele dá é: porque não lhes é permitido falar. Na igreja de Corinto, Paulo orienta, dizendo que não era permitido as mulheres falarem na igreja de Corinto, porque era uma desonra para elas. O apóstolo não diz: eu proíbo as mulheres de falarem na igreja, mas ele diz que não é permitido a elas falarem. Ele não diz que proibia. Se fosse um mandamento dele, do apóstolo Paulo, ele deixaria expresso, como ele o fez por 2 vezes antes. Como em 1 Coríntios 7,12 ele diz: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Nesse mandamento, Paulo está dizendo que ele recomenda que, se entre um casal tiver um dos dois não for crente, ele diz que é para aquele que é crente não abandonar o que é incrédulo, porque ele dizia que o marido incrédulo qual é a expressão? Ele é santificado pela mulher santa, né? Pela mulher crente. E o inverso é verdadeiro, né? E outro mandamento dele, em 1 Coríntios 7:25: ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então ele dava aqui mandamento às adolescentes, né? Ele mesmo disse que era o parecer dele que elas estivessem aprendendo com as mulheres maduras. Essa era a ordem dele, né? Com relação à questão da mulher permanecer calada na igreja, a imposição não partiu do apóstolo, senão o apóstolo Paulo deixaria sublinhado, ressaltado, de quem partiu a ordem. Então, qual é a extensão dessa proibição? Seria como um voto de silêncio às mulheres enquanto permanecessem na reunião? Percebe-se por outras passagens bíblicas que não era um voto de silêncio, pois era permitido às mulheres orarem e profetizarem, assim como fizeram Isabel, Maria, Ana e algumas outras. O apóstolo Paulo deixa claro que não era permitido às mulheres falarem na igreja de Corinto por ser vergonhoso, e não que a liberdade da mulher necessitava de ser cerceada em relação aos homens por serem mulheres. O termo grego traduzido por vergonhoso é aiskros, cujo significado é extremamente sujo, é baixo, é desonroso para a mulher falar em público na igreja de Corinto. É o que ele está dizendo, eu vou explicar, pode deixar. Quem estabeleceu que era extremamente sujo, desonroso ou baixo uma mulher falar na igreja, né? Foram os apóstolos? Não. Essa concepção não teve origem entre os apóstolos e nem decorre de costumes dos judeus. Veja bem, os judeus não tinham esse problema, mas a determinação tem por base uma questão cultural dos gregos. Presta atenção, dos gregos. Nem entre os judeus era proibido as mulheres falarem em público, mas entre os gregos sim. E a Grécia era onde ficava a igreja de Corinto. Veja bem, olha só,
Na filosofia grega, o filósofo Aristóteles, um dos maiores filósofos da antiguidade, que escreveu o livro A Política, ele faz referência a uma frase atribuída a um dos poetas gregos, que diz assim: um modesto silêncio é a honra da mulher. Olha só, Aristóteles em A Política. Então, a honra da mulher é um modesto silêncio. Então, na cultura grega, a mulher não podia falar em público, de modo algum. Eles sim eram machistas, né? Era algo terrível para as mulheres. Elas não podiam se manifestar em público, mas elas podiam em casa, né, discutir com seus maridos à vontade, né? Então, desse enunciado se percebe que o silêncio da mulher era uma questão cultural dos gregos e não do apóstolo Paulo, nem dos judeus em particular. Tampouco as mulheres permaneceram caladas em uma assembleia, né? Não se restringia a uma concepção nem do filósofo Aristóteles. Ele citou os poetas gregos, né? Era uma questão retratada pelos poetas gregos, ou seja, era um valor cultural intrínseco à sociedade grega à época dos apóstolos. O apóstolo Paulo recomenda que as mulheres dos cristãos da igreja de Corinto estivessem caladas nas assembleias da igreja, né, nas eclesias. A ordem não tem em vista, presta atenção, a ordem não tem em vista todas as mulheres cristãs, mas visa somente as mulheres dos cristãos gregos, ou dos cristãos de Corinto na época. As mulheres cristãs de Corinto deviam se render a essa admoestação do apóstolo Paulo, ou seja, obedecerem, e não só isso, mas levarem em conta a regra estabelecida, né? Que no caso em questão pode ser uma lei, um costume, uma regra, um preceito. A questão em análise não se refere a dirigir uma reunião, né? Pois à época possivelmente nem se questionava isso, né? De uma mulher estar à frente de uma reunião pública, né? Para Paulo, né, na Grécia, as mulheres deveriam permanecer caladas, mesmo se desejassem ser instruídas em alguma questão. Se quisessem alguma instrução, que perguntassem aos seus esposos em casa, né? Que é o que ele foi orientada. E as solteiras, né? Nas solteiras, como elas aprenderiam? Por analogia, deveriam tratar com seus pais em casa. Estamos falando de costumes gregos de 2000 anos atrás, né? Existe até uma música brasileira, né, da pop brasileiro, da mulher de Atenas, né? Aquela música retrata bem essa questão cultural das mulheres gregas, né? A mulher de Atenas demonstra a insatisfação das mulheres gregas com essa regra cultural da sua nação. Através do verso 35 fica expresso que uma mulher falar em público diante de uma plateia era indecoroso, quase que obsceno, ao passo que permanecer em silêncio lhe caía bem, quase como um adorno, né? O que um cidadão grego que ainda não havia se convertido ao Evangelho pensaria se visse uma mulher ensinando ou perguntando em uma reunião? Ele ficaria escandalizado e diria: jamais eu vou me tornar cristão. Então era séria essa discussão, séria, que mereceu 2 ou 3 referências do apóstolo Paulo, né? Essa pessoa ficaria escandalizada e reputaria que os cristãos estavam transgredindo as leis e os costumes dos gregos, estabelecendo assim obstáculo à divulgação do Evangelho. E o apóstolo Paulo tinha muito bem consciência das dificuldades que surgiriam caso os cristãos fossem acusados
de corromper costumes dos povos que evangelizavam. Os americanos enfrentaram também essa questão de forma muito forte, quando saíram para evangelizar as nações, América Latina, a África, a Ásia, o Oriente Médio. Então, os americanos enfrentaram na América, né, e na maioria dos povos selvagens, o problema da morte de bebês, né, que nasciam com defeitos congênitos, o problema do casamento multicasamento, casamento de várias pessoas, e o Evangelho conseguiu transformar nações, né? A ponto de nós vermos hoje que é consenso mundial que uma família é formada de um homem e de uma mulher. Agora está mudando, né, para um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, né? Mas o preceito bíblico é de um homem com uma mulher formar um casal. Isso porque as culturas foram alteradas por meio da síntese do Evangelho, né? Em Atos 16, 20 e 21, o apóstolo Paulo diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Vejo que nesse local, né, é a cidade de Filipos. Os moradores gentios romanos de Filipos ficaram chocados, porque o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas expulsaram um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. E essa jovem dava muito lucro para eles. E quando eles expulsaram o espírito de adivinhação daquela jovem escrava, ela não conseguia mais fazer prognósticos e eles perderam a sua renda, a ponto de pedirem para as autoridades a prisão e até a morte dos apóstolos, porque traziam costumes que lhes eram desconhecidos, como expulsar demônios. Então vejam aí, né, um caso que o apóstolo Paulo não respeitou a cultura social dos romanos, porque aquilo ofendia gravemente o espírito das pessoas. Era algo que o Evangelho teve de confrontar, como a expulsão de demônios. Então vejam que a cultura, o enfrentamento do cristianismo, do Evangelho com as diversas culturas, tem limites. Tem limites, né? Os evangelistas nunca se recusaram a denunciar a morte de bebês. A nossa própria ministra da família, a doutora Damares, é acusada, pasmem os senhores, ela é acusada de obstaculizar a morte de bebês entre os índios, porque os socialistas, os psicólogos e os humanistas defendem que os índios têm que aplicar sua cultura, que não pode intervir nela. Mas quando se trata de princípios bíblicos irrefutáveis, nós não podemos abrir mão, mesmo que choque a cultura. Então veja que ele dá dois exemplos, um que é o exemplo das mulheres, que é algo não tão grave, que deve ser respeitado pelo Evangelho, e outro, né, que é a expulsão de demônios, que o Evangelho não pode ficar amarrado, engessado por causa de costumes locais.
Então veja que nesse texto os gentios de Filipos reclamaram dos apóstolos haverem expulsado o demônio de adivinhação. Então a mulher permanecer ou não calada na igreja não era uma questão que se referia à salvação. Se a mulher falar ou não na igreja, mas ela crê em Cristo, ela será salva. Ao passo que uma pessoa endemoniada, ela corre o risco de permanecer perdida para sempre, se não lhe for retirado os seus demônios. Daí a diferença entre obedecer à cultura, respeitar a cultura e confrontar a cultura. A determinação de Paulo não visava questões relativas à salvação, então, mas preservar a boa entrada dos cristãos entre os gregos, buscando a sua aceitação quanto à evangelização. Da mesma forma que, em razão da possibilidade de todos os membros do corpo de Cristo se reunirem em um único lugar e de adentrarem ao recinto um indouto, é outro exemplo que ele traz, ou um incrédulo, reunidos na igreja, e todos estiverem falando simultaneamente em outras línguas ou idiomas, de modo que a reunião se torne ininteligível para o indouto e ele reputar que todos estão loucos, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, 23 e 25. Você participa de igreja, você já viu algum culto, e eu já vi também, em que as pessoas falando em línguas tornam o ambiente sem lógica, Então é algo que deve se respeitar. É uma palavra do apóstolo Paulo que nós temos que refletir sobre ela, porque entra uma pessoa lá incrédulo numa igreja assim, ele vai chocar e vai falar, está todo mundo louco, Então segue-se que as mulheres dos cristãos em Corinto deveriam permanecer em silêncio nas reuniões, pois poderia acontecer de um indouto ou incrédulo grego, julgar que estavam atentando contra a cultura grega quando uma mulher está falando em público. 1 Coríntios 14, 23 e 25. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Ele diz, mas se todos pregarem, numa linguagem clara e cristalina, então vai se convencer o estranho, daquela comunidade a entender que aquela palavra venha de Deus. E ele diz então no versículo 25: portanto os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto adorará a Deus, anunciando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então nós podemos profetizar, profetizar de forma profética, daquilo que vem no nosso coração, ou de forma profética, pregando o Evangelho, como estou fazendo aqui agora, E isso sim convence o coração de alguém que está assistindo a mensagem, a ponto de as pessoas se perguntarem, será que essa pessoa, esse homem conhece a minha vida? Quantas vezes nós vemos exemplos de assistentes de cultos caírem chorando no altar e depois testemunharem que a palavra proferida do púlpito atingiu-os no coração a ponto de mexer com a sua vida pessoal, Então, da mesma forma que caso não houvesse intérprete na igreja, era para o cristão que falasse em outras línguas ou idioma permanecer calado, fosse ele ou fosse mulher, Como diz, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então a ordem de ficar calado em determinadas circunstâncias abrange os homens também, não somente as mulheres.
considerando que a questão pertinente às mulheres de Corinto permanecerem caladas na igreja, tinha como objetivo causar boa impressão nas pessoas estranhas daquela comunidade, que porventura viessem a frequentar essas reuniões, porque era indecoroso para os gregos as mulheres falarem em uma assembleia. Considerando que não foi dado encargo somente às mulheres, mas a qualquer que quisesse falar noutro idioma à igreja, sem ter quem interpretasse, também estava vetado a esses falarem à igreja. Nós podemos pegar um exemplo atual, até para considerar a respeito disso, né? Para termos ideia do choque. Por exemplo, nós temos o nosso presidente, e ele tem a sua esposa. Vocês já imaginaram, se ela falasse em nome do presidente? Não seria estranho? As pessoas não estariam dizendo que o nosso presidente é uma pessoa fraca, né? Porque ele mandou a sua esposa falar em nome dele? Seria um escândalo para o país. Então, guardadas as devidas proporções, era isso que aconteceria na ocasião, ok? Então, considerando que a determinação para as mulheres ficarem caladas na igreja não foi repassada a outras comunidades cristãs, como vemos nas cartas de Pedro, Paulo, Tiago, João, Hebreus, né? Não havia essa proibição, não havia essa restrição. Então a gente chega à conclusão que era uma ordem cultural local. E considerando que a ordem dada a Timóteo para que a mulher aprendesse em silêncio, visava um obreiro encarregado de igrejas em cidades gregas, porque Timóteo era filho de judeus, né? Ele era filho de uma judia, mas o pai dele era grego. Porém, ele foi exercer o seu ministério nas cidades gregas. E Paulo, então, escreve para ele: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, né? E em 1 Timóteo 1,3, ele escreve assim por Timóteo: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, né? Que era o local de igreja, Éfeso também era o local de igreja grega, para advertires a alguns que não ensinem essa doutrina. Ok? Então ele disse, advertiu a Timóteo que não ensinassem a doutrina, ou seja, que seguisse a doutrina dele, que era que as mulheres gregas permanecessem em silêncio. Então, considerando a ordem para a mulher aprender em silêncio e em sujeição, sendo vetado a elas o ensino, e nem que usasse de autoridade sobre o marido, se verifica que o apóstolo Paulo procurou evitar que as mulheres se utilizassem do método socrático para ensinar. O que é um método socrático? O método socrático é o ensino através de perguntas simples e aparentemente ingênuas, por meio da qual a mulher poderia deixar de estar sujeita, né? Segundo a enciclopédia Wikipédia, o método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogos, que consiste em o professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores por meio de perguntas simples e quase ingênuas, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno. Por exemplo, né, o método socrático, eu já fiz aqui algumas vezes, usei aqui o método socrático. Por exemplo, a não permissão para a mulher falar na igreja é um machismo? É um ensino socrático, esse modo de ensinar por perguntas, né? Ou então, as mulheres não podiam falar em nenhuma igreja? É uma pergunta da técnica socrática, tá? Que a civilização ocidental aprendeu com os filósofos gregos. Então, em Timóteo 2, versículos 11 a 14, Paulo ensina assim a Timóteo: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição,
Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então aqui ele reafirma pela terceira vez, né, a sujeição das mulheres gregas para não ensinar sobre o marido, e vai mais avante, chegando até o Éden, né, dizendo que a mulher foi enganada primeiro para depois ela trazer o engano para o marido, né? Aqui entra um pouco de psicologia, né? Porque as mulheres, elas são mais emocionais que os homens. É por isso que a Bíblia procura proteger a mulher, dizendo para ela ser sujeita a seu marido, porque o marido que tem um raciocínio lógico, ele tem mais condições de frear os impulsos femininos, né? O homem tem cabeça mais fria. Então é por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido, por esse aspecto, tá? Não por questão de superioridade ou por questão de sabedoria de um ser mais inteligente que o outro. É questão de emocional. Então daí até determinação para que as mulheres interrogassem o marido em casa, caso quisessem ser instruídas, né? 1 Coríntios 14, 34 e 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja, tá? Então de tudo que analisamos, se conclui que a determinação de Paulo decorre de uma demanda cultural e restringe-se a um determinado povo e a uma época específica, ok? Então vamos ver esse assunto aplicado na prática nos dias de hoje, né? Aí cabe perguntar, em nossos dias está vetado que as mulheres falem ou que ensinem uma reunião de membros do corpo de Cristo? A resposta é um contundente não. Por que não? Porque hoje não há um entrave ou obstáculo que existia à época do apóstolo Paulo com relação aos costumes dos gregos, de que a modéstia da mulher estava em ficar calada na igreja. Hoje, caso um não crente compareça em uma reunião cristã e se depare com uma mulher falando na tribuna ou ensinando, não será caso de escândalo, como era para os gregos, e a regra de ouro para os cristãos não estaria sendo quebrada. Qual é a regra de ouro, né? É o escândalo, né? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Quanto ao evangelismo, ao ensino, ministério, ou mesmo pastorado, as mulheres não devem ser preteridas em relação aos homens. O que é inadmissível é exercerem qualquer função na igreja sendo neófitas. Neófito é uma pessoa sem instrução. Nós vemos igrejas tendo confusão, porque nomeiam pastores com pouco tempo, pastores e pastoras com pouco tempo de igreja, de conhecimento bíblico, um conhecimento bíblico raso, e já impõem as mãos e os tornam pastores. Essa proibição é para avisar a proteção do evangelho, da verdade bíblica, né? Porque não sabem manejar a palavra da verdade. E esse princípio é aplicado tanto a homens quanto a mulheres, ou tanto a mulheres quanto a homens. Vejam, por outro lado, o apóstolo Paulo elogiando o trabalho evangelístico de algumas mulheres ao seu lado. Veja que ele não era machista. Filipenses 4:3. E peço-te também, né? E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então veja que mesmo no passado as mulheres desempenharam um papel importante no período patriarcal da antiga aliança, bem como no período dos juízes. Pela fé alcançaram bom testemunho das Escrituras, como fizeram Raabe, Ruth e Tamar, por exemplo.
Ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo recomenda às mulheres mais experientes que ensinem as mais novas. E de todas as questões que levantamos, a sujeição ao marido aparece em conexão com a necessidade de o evangelho não ser blasfemado. Em Tito 2, 3, 5, ele escreve: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Eu vejo essa palavra do apóstolo Paulo presente no nosso meio, né? E ocorre verdadeiramente no nosso meio, quando as mulheres mais experientes ensinam as mais jovens, quando os pastores fazem encontro de casais, né, para darem aconselhamento, para trocarem ideia com vocês, né? Então, para concluir, a época do apóstolo Paulo, as mulheres possuíam no Senhor a mesma liberdade que os homens, pois foram libertas da lei do pecado e da morte. Porém, apesar de livres, falar na igreja em uma comunidade grega, apesar de lícito, não era conveniente e nem edificante, mas traria escândalo e entrave para o evangelho. E concluímos que esses princípios servem em qualquer situação na qual possamos, tanto homens quanto mulheres, causar qualquer escândalo com afirmações inconvenientes sobre qualquer assunto ou qualquer aspecto, né? E nesse ponto, então, nós vemos que hoje, né, as mulheres estão livres para ensinar nas igrejas, livres para ministrarem, livres para evangelizarem. E eu mesmo tenho aprendido com minha esposa, e quando ela prega, quando ela traz a palavra, eu fico bebendo de alegria por ver a riqueza do evangelho sendo proferido pela sua boca. A pastora Ana tem ensinado de forma maravilhosa a essa comunidade e a seu próprio marido, que admira a sua sabedoria, o seu dom de ensino, e compartilha com ela, e ela compartilha comigo, né, para nos edificarmos a ambos e a toda a nossa comunidade e a todo o nosso Brasil. Amém? Que Deus os abençoe e fiquem em paz com esse assunto, que espero que esteja definitivamente sepultado de discussões.